Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal do professor Diogo Jacinto. Tá aí, em meio a essa quarentena, em meio a essa epidemia, em meio ao tal do coronavírus, resolvi fazer esse vídeo aqui para poder te explicar, né, um pouquinho como que funciona essa infecção, tá? Primeira coisa, eu anotei aqui os tópicos que a gente precisa trabalhar e vou te explicando, tá? Primeira coisa, o primeiro relato que se tem sobre esse vírus, tá? É de 1960 ou de 1965. Não se tem fechado ao certo qual foi a data do primeiro relato. Então, assim, alguns autores falam 1960, outros autores falam 1965, tá? Esse vírus é um vírus que se comporta muito parecido, de uma maneira muito próxima ao vírus da gripe, tá bom? E o tal do Covid-19, tá bom? Ele tá levando esse nome porque leva do coronavírus, né? E o ano que ele apareceu, que foi o ano de 2019, tá? Ou seja, ele foi descoberto, foi descrito pela primeira vez lá na China no dia 31 de 12 de 2019. Por que o novo coronavírus? Por que o novo vírus, tá? O vírus ele tem a capacidade de se mutar, tá? De exemplo, o vírus da dengue. Quando nós descobrimos a dengue, nós só tínhamos dengue tipo 1. O vírus foi se mutando, virou dengue tipo 2, tipo 3, tipo 4. E hoje nós temos até autores que falam de dengue tipo 6. A mesma coisa quando relacionado ao Covid, ou seja, ao coronavírus, tá? Lá em 1960 era um tipo de vírus, e aí o vírus ele tem essa capacidade de se mutar, e ele vai se mutando, se mutando. Então o vírus que nós temos hoje circulando, a gente chama de Covid-19, tá? Ou seja, é uma mutação do vírus coronavírus que foi descrito lá em 1960, tá bom? Aí eu separei assim pra gente, ó, sintomas, incubação e transmissibilidade. Primeiro, os sintomas são sintomas parecidíssimos aos sintomas da gripe, tá? Eu até me arrisco aqui em dizer que são os mesmos sintomas da gripe, tá bom? Ou os mesmos sintomas do resfriado, tá? Então, assim, mesmos sintomas da gripe ou mesmo sintoma do resfriado, a mesma coisa. A incubação. O que é incubação, Diogo? Se eu tiver contato hoje com alguém com coronavírus, qual é o tempo que eu vou levar até começar a ter sinais e sintomas? Isso a gente chama de incubação. No caso desse vírus, desse agente infeccioso, a incubação ela vai ser de 2 a 14 dias, tá? Ou seja, a pessoa aí, então, ela vai ficar nesse período de incubação de 2 até 14 dias. Ou seja, vai ter de 2 a 14 dias depois do contágio para a pessoa começar a manifestar os sintomas. Não é imediatamente, não. Período de transmissibilidade, ou seja, a pessoa ela fica transmitindo a doença como, tá? Ainda não se sabe o tempo certo de transmissibilidade, ou seja, por quanto tempo a pessoa fica transmitindo. O que se sabe hoje é que a transmissão ela acontece durante todo o tempo que durar os sintomas, tá? Ou seja, enquanto a pessoa estiver com sintomas, ela ainda está fazendo a transmissão dessa infecção, tá? E aí tem uma pergunta, né, que eu coloquei aqui, por que tantas mortes? Já que é um vírus muito parecido com o vírus da gripe, né? Ou seja, tem sintomas muito parecidos com os sintomas da gripe. Por que tantas mortes? Porque esse vírus, diferentemente do vírus da gripe, que é o vírus influenza, né, que a gente conhece, diferentemente desse vírus, tá? O Covid-19, que é essa mutação nova do vírus, ele traz muitas complicações graves para o sistema respiratório, como insuficiência respiratória aguda, né? Além do mais da pneumonia. Então a pessoa ela acaba morrendo das complicações que essa infecção traz, ou seja, das complicações respiratórias que essa infecção traz. Por isso que o grupo de risco acaba sendo pessoas com doenças de base, porque as pessoas com doença de base, elas já têm imunidade mais baixa, né? Exemplo, a pessoa que tem diabetes, hipertensão, até mesmo a pessoa que é asmática, já tem um problema com comprometimento respiratório, e aí as complicações nela acabam sendo mais graves do que o normal, tá? Mas geralmente a pessoa vai morrer porque esse vírus ele tem uma complicação, né, respiratória grave, por isso que ele tem mais mortes do que, né, o vírus da gripe convencional, porque o vírus da gripe convencional, né, mesmo ele infectando o maior número de pessoas, as complicações deles não são tão graves quanto as complicações apresentadas aqui pelo Covid, tá? Vou movimentar aqui o quadro, né? Vamos lá. Aí, ó, coloquei aqui o diagnóstico, tá? A doença viral, o diagnóstico ele pode ser feito de duas formas, tá? Nós temos um diagnóstico chamado diagnóstico clínico, que é feito com base nos sinais e sintomas. Porém, esse diagnóstico ele se torna muito difícil. Como os sintomas são muito parecidos com os sintomas da gripe e sintomas do resfriado, fica muito difícil você fazer a associação, se é Covid, se é gripe ou se é resfriado,
com base apenas no diagnóstico clínico, que é feito através dos sinais e sintomas. Para isso, é feito um exame que a gente chama de sorologia. O que é isso, Diogo? O exame de sorologia é um exame de sangue, né, onde você vai isolar o vírus, ou seja, eu vou verificar a existência do vírus, tá, no meu exame de sangue, tá? Então, se você localizar o vírus no exame de sangue, através do exame de sorologia, a pessoa está sim com essa infecção, tá? Por conta do período de incubação e da janela imunológica, o que é a janela imunológica? O tempo, né, em que o vírus está no organismo, mas ele não é perceptível, ou seja, ele não é visualizado pelos exames. Então, por conta tanto dessa incubação quanto da janela imunológica, né, que é o tempo em que o vírus ele não é visualizado, você precisa, né, fazer 2 amostras para poder confirmar esse diagnóstico. Ou seja, colhe a sorologia em uma amostra, espera um tempo, colhe a sorologia em outra amostra, para poder fazer o que? A confirmação desse diagnóstico por conta tanto do período de incubação quanto também da janela imunológica. É a mesma coisa que acontece com o caso de AIDS, né? A pessoa ela foi exposta, né, ao vírus HIV, você colhe uma amostra na primeira consulta dela e repete o teste em 30 dias, no caso da AIDS. Por quê? Por conta da janela imunológica, para ter certeza se a pessoa está ou não. A mesma coisa aqui com o Covid, você precisa dar um intervalo por conta dessa janela imunológica. Então, precisa ser feito esses 2 testes, tá? Então, o diagnóstico vai ser feito com 2 testes de sorologia. O tratamento. Toda doença viral, ela não tem um tratamento específico, ou seja, não tem como tratar uma doença viral. O que é feito é o tratamento sintomático. De acordo com os sintomas que a pessoa apresentar, a gente vai lá e trata. Se a pessoa apresentar febre, você vai dar um antitérmico. Se a pessoa apresentar dor, você vai tratar para dor. Se a pessoa apresentar pneumonia, você vai tratar a pneumonia. Se a pessoa apresentar insuficiência respiratória, você vai tratar a insuficiência respiratória. Não tem um tratamento eficiente e eficaz para matar o vírus. O que é feito? Você vai lá, trata os sintomas e espera que o próprio corpo da pessoa ele faça o combate a esse vírus, tá? Por isso que os grupos de risco aí são os mais afetados, porque o corpo não tem a capacidade de combater esse vírus, tá? Ou ainda, as complicações são tão grandes que o corpo nem tem tempo certo para poder fazer esse combate, tá? Aí vamos lá. Anotei aqui também as formas de transmissão. É uma doença que a transmissão é por gotícula, tá? Vou botar aqui, gotícula. A letra está um pouco feinha, mas dá para entender bem, né? É uma doença que a transmissão é por gotícula. O que isso quer dizer? Né? Que a pessoa, ao tossir ou ao falar, ela vai expelir gotículas de saliva, né? E essa gotícula de saliva, quando pegar na outra pessoa, a pessoa vai ser contaminada. Todo mundo acha que as gotículas elas precisam ser visíveis, ou seja, a pessoa tem que falar cuspindo para você poder se esquivar das gotículas. Não, todo mundo ao falar, ele libera gotículas que podem ser visíveis ou não. Independente de você estar vendo ou não as gotículas de saliva, a transmissão está acontecendo, tá? Então a pessoa ela vai falando e essas gotículas caem na mão, caem nos objetos, caem nas coisas e a pessoa acaba tocando nisso e trazendo para o rosto, para os olhos, para o nariz e aí acaba tendo aí essa contaminação, tá? Então a forma de transmissão é por gotícula, tá? E aí você deve implantar uma transmissão que a gente chama de uma precaução que a gente chama precaução por gotícula, tá? Que é o uso da máscara, que é aquela máscara branca, tá? Que é onde a gente faz a precaução por gotícula, né? E por que estão falando tanto aí do álcool em gel e tudo mais? Porque no hospital existe uma precaução que a gente chama de precaução universal, que é uma precaução que a gente implanta para todos os tipos de pacientes, dependente da patologia que ele tenha. Essa precaução é feita com luva, né, e feita com jaleco, ou seja, você coloca luva nas mãos. Ninguém vai ficar andando aí por aí com luva, né? Então, por isso que lavar a mão e usar o álcool é tão importante, porque no hospital a gente utiliza luva para não ter esse contato, né? Mas no dia a dia não tem como, tá? Então, a precaução ela acaba sendo, né, substituída não, adaptada para a rua mesmo, e aí você precisa lavar as mãos e utilizar álcool, tá? A máscara, ela é muito importante ser utilizada, né? Mas como recomendação, nós temos que utilizar apenas a pessoa que está com a gripe ou algum sintoma, porque assim, não vamos ter máscara para todo mundo, então é uma recomendação, né? Apenas para andar na rua as pessoas que estão com sintomas, né? Ou ainda que tiveram algum contato.
já na área hospitalar, a gente utiliza porque já faz parte do nosso quadro de precaução universal, tá? E aí, como último tópico aqui, eu deixei, né, porque eu não sei se vocês sabem, hoje no dia 23 começou a vacinação contra influenza, né, H1N1, que a gente tem aí a vacinação anual, né? A vacina da influenza, ela previne tanto contra H1N1 quanto H3N2, tá? Que são dois tipos graves aí de influenza, tá? E todo ano tem, geralmente no mês de abril, né? O governo aí, ele antecipou um mês, né, em 30 dias essa vacinação. Por quê? Geralmente você não tem dois tipos de vírus circulando ao mesmo tempo no corpo, tá? Isso é o que acontece na maioria dos pacientes. Então, quando você antecipa uma vacinação, você deixa o indivíduo, né, com um tipo de vírus no corpo, que na verdade vai ser o vírus influenza, o corpo vai estar criando anticorpos. Então, quando tiver o contato aí com esse novo vírus, com o Covid, né, na maioria das pessoas a infecção ela não vai se desenvolver. Ou seja, então é uma tentativa de prevenir o avanço da doença. Não é regra, tá? Mas a maioria das pessoas, o corpo ele se comporta assim. Como são vírus que são muito parecidos, ou seja, a forma de atuação é muito parecida, se você está criando um anticorpo para um, você não consegue ter a infecção pelo outro. Ou seja, as pessoas que forem vacinadas pelo influenza, né, no momento que elas estão criando anticorpos, que elas estão com anticorpos ativos para influenza, tá, vão ter uma dificuldade maior de desenvolver o Covid. E não é que elas não possam desenvolver, a dificuldade vai ser maior. Então você diminui, né, o número de casos. E aí isso pode facilitar, né, o combate a essa doença, tá? Foi um vídeo um pouquinho rápido, acho que um dos vídeos mais longos do canal, né, vai dar aí 12 minutos, mas não tinha como eu passar mais rápido sobre esse assunto, queria que você entendesse ele de maneira clara. Diogo, onde você pegou essas informações? Né? O site do Ministério da Saúde está bem legal, tá? As informações estão bem escritas lá, de maneira tranquila, até para leigo poder entender, e até quem não é da área e é da saúde consegue entender da forma que o Ministério explicou lá. Então acho que vale a pena, se surgir qualquer dúvida, você ir lá, dar uma lida. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Acho que vale a pena aí você se informar. E qualquer coisa, se não achar lá, você pode comentar aqui no vídeo como pergunta, que aí eu posso responder para você sem nenhum problema, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de compartilhar, comentar esse canal, esse vídeo, minha página lá também no Instagram e no Facebook. Tudo professor Diogo Jacinto, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.